Bem-vindo a mais uma aula aqui no canal Abre o Código. E hoje eu quero trazer para você, entrando aí na seara trabalhista, sobre os princípios específicos de direito do trabalho, tá? Então eu reuni aqui um estudo ah, segmentado, né, sobre os principais temas que nós temos a tratar sobre direito do trabalho aqui no canal. Vou montar uma playlist para cada subtópico, eu acho que fica mais organizado. E também quero trazer para vocês aí diversas análises, né? Diversas prismas de diferentes é, olhares, de diferentes preocupações, de diferentes visões, justamente para a gente confrontar as informações. Já que a gente está aprendendo, né? É um canal em que eu ensino aprendendo, a gente aprende junto, a gente erra junto, conserta junto e consegue chegar a um resultado final satisfatório aí, tá? Então vamos lá. Tá? Então, dentro aí dos princípios específicos de direito do trabalho, nós começaremos com o princípio da proteção, e dentro do princípio da proteção, nós traremos aí o tema para a aula de hoje. Mas só para vocês saberem o que vem para a playlist de vídeos que eu estou montando, desses temas principais da disciplina de direito do trabalho. Princípio da proteção, princípio da irredutibilidade salarial, princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, princípio da imperatividade das normas trabalhistas, da integridade ou intangibilidade salarial e continuidade da relação de emprego, tá? Então, dentro aqui de princípios da proteção, que são esses que nós vimos, essa macrocategoria, vamos chamar assim de macrocategoria, ela também pode ser chamada de alguns nomes diferentes, como princípio protetor, princípio da favorabilidade, princípio da tutela, tuitivo, né, princípio tuitivo, corretor de desigualdades. Olha só que interessante, alguns nomes para essa mesma para o mesmo significado, né, de princípios de proteção. Então o que vem a ser? Tentando definir aqui, né, nós temos sempre algumas definições, eu gosto de trabalhar com algumas definições diferentes, mas a gente pode dizer o seguinte: precisa-se entender a lógica do nome. Por que o nome é princípio de proteção? Porque ele protege o hipossuficiente. Então, o trabalhador, o hipossuficiente, que no âmbito das relações de trabalho, especialmente nas relações de emprego, a gente vai ver mais para frente a diferença entre uma relação de trabalho e uma relação de emprego, parece que é a mesma coisa, mas não é. Existe claramente uma desigualdade, então existe uma desproporcionalidade entre o empregador e o empregado. Né? Por que eu coloquei o empregador aqui em cima? Porque o empregado ele é a parte mais frágil, ele é hipossuficiente, tá? É isso que a gente vai ver daqui para frente. As partes não estão na mesma posição socioeconômica, o que significa dizer que a vontade do trabalhador sofre uma restrição. É preciso corrigir essa desigualdade, dar poder ao trabalhador, a parte hipossuficiente. Daí a necessidade deste princípio, dar proteção, não é nem muito poder, é mais proteção mesmo, né? Direito de proteção, de igualdade, de equiparar, tá? E aí nós vamos trabalhar, este é o tema da aula de hoje, né? Nós primeiro ingressamos lá, direito do trabalho, aí eu aprendi isso com um professor de penal que também é de ética hoje, né? Abre a pastinha, entra. Aí nós temos lá os princípios, né? E depois dentro do macro princípio a gente tem os microprincípios, né? Ou a gente pode chamar de subprincípio. E o subprincípio que a gente vai trabalhar na aula de hoje é o subprincípio chamado indúbio pro operário, ou mísero. Indúbio sempre vem do latim, né? Quando vocês veem assim, tudo minúsculo, e quando vocês veem meio que deitadinho assim a letra, né? Negrito itálico, né? No itálico, é porque vem do latim, tá? Então, propositalmente, não tem acentuação, não começa com letra maiúscula, é tudo minúsculo e deitadinho assim no itálico. Indúbio, em dúvida, porque a gente fica em dúvida se aplica esse direito ao trabalhador ou não, tá? Pró-operário. Por que pró-operário? Porque está a favor do operário, a favor do trabalhador, tá bom? Havendo uma regra, existindo uma dúvida quanto à interpretação da norma com diversas interpretações, deve ser adotada a interpretação que melhor beneficia o trabalhador, tá? Então aqui fica bem claro, olha só. Deve
ser adotada a interpretação no caso de se adotar aí o indúbio pro operário que melhor beneficia o trabalhador, que seja mais vantajoso para esse trabalhador. O indúbio pro operário é um princípio do direito material, direito do trabalho, ok? Então damos sequência aqui. Bases normativas. Vamos começar pela Constituição Federal de 88, artigo 7º, Direito dos Trabalhadores. E aí nós passaremos pelo artigo 8º da CLT, tá? Então lá você tem, no primeiro parágrafo, ausência de disposições legais ou contratuais. O direito do trabalho será decidido conforme a jurisprudência, analogia, equidade e outros princípios e normas gerais do direito, principalmente o direito do trabalho. Nós também temos, e aí eu vou colocando a webcam em cima do que a gente já viu, tá? Para não atrapalhar, o artigo 457, parágrafo 2º também da CLT, alterado inclusive pela reforma trabalhista, tá? E temos por fim a súmula 241 do TST, natureza salarial, do auxílio alimentação. Estaremos pautados, inclusive, com base em jurisprudências desses casos de alimentação, tá? Bem interessante estudar. Bom, vamos começar então pelo artigo 7º da Constituição Federal de 1988. O indúbio pro operário é um subprincípio do princípio da proteção. O que eu falei? Entrou lá no direito do trabalho, entrou na pastinha mãe, aí nós temos lá os princípios de proteção, né? Entramos, os princípios, na verdade, do direito do trabalho, aí entrou na pastinha dos princípios de proteção e entrou em outra pastinha de indúbio pro operário, que é um subprincípio, tá? Ou seja, a gente tem muita árvore para trabalhar, aí começando a ter playlist aqui no canal, abre o código de direito do trabalho. No caput do artigo 7º, é explicado ali que o legislador, deixa eu só achar meu mouse aqui, que o legislador constituinte quis garantir melhoria, ó, sempre isso aqui, tá? Vocês vão ver sempre isso aqui, ó, melhoria da condição social do trabalhador. Sinalizando que o direito do trabalho tem função protetiva. Então ele tem a função de proteger o lado mais frágil, o lado mais fraco do trabalhador, tá? Logo, sempre que houver dúvida hermenêutica, lei ou cláusula ambígua, que pode ter duas ou mais interpretações, deve-se optar pela interpretação mais favorável ao empregado. Por isso, pro operário, né? Finalidade do artigo 7º. Ele reflete a função social do trabalho, reconhecendo o trabalhador como parte hipossuficiente, parte mais frágil da relação. O indúbio pro operário é um mecanismo para concretizar essa finalidade, equilibrando a relação desigual. Então ele vem para equilibrar. Olha lá. Aí aqui ele menciona já, tá vendo? Ó, conexão com normas infraconstitucionais, que estão abaixo da Constituição, ainda falando do artigo 7º da Constituição Federal de 88. Mas aqui ele vai mencionar o artigo 8º, primeiro parágrafo da CLT, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Ele reforça, na ausência de disposições legais ou contratuais, a Justiça do Trabalho decidirá conforme jurisprudência, analogia, equidade e outros princípios, a gente viu esse trecho um pouquinho lá na frente, e normas gerais do direito, principalmente do direito do trabalho. Isso mostra que o fundamento constitucional, o 7º artigo da Constituição Federal, é concretizado pela CLT como critério interpretativo. Ainda falando sobre o artigo 7º da Constituição Federal, olha só, fundamenta o indúbio operário porque consagra a melhoria da condição social. Então, mais uma vez aqui, ó, o mesmo conceito para ficar bem fixo. Nossa, Casemiro, você, né, às vezes me chamam de Casemiro, às vezes de Maurício, você fixa bem uma mesma informação de diferentes formas, né? Textos muito próximos. Sim, é uma forma que eu acredito que a gente consegue fixar melhor a informação. Não só gravar a informação, não só decorar. Decorar também é importante, mas aprender melhor ainda, né? Então você dizendo um texto, lendo um texto, você escrevendo um texto de diferentes formas, mas com o mesmo significado, eu acho que ajuda melhor na fixação do conhecimento, tá? Como objetivo central do direito do trabalho. Esse mandamento constitucional justifica que diante de uma dúvida, tá vendo? Indúbio, diante de uma dúvida, olha só, na interpretação
de normas ou cláusulas, o juiz decida pró-empregado, tá? Em respeito à função protetiva. Eu estou aqui, ó, passando aqui um marca-texto virtual nas palavras mais importantes que vão definir, vão lembrar, vão elucidar, vão ajudar a gente a elucidar, da ordem trabalhista. Na ausência, trazer mais para cá, na ausência de disposições legais ou contratuais, olha lá, agora a gente entrou no outro artigo, tá? Que é o artigo 8º, parágrafo 1º da CLT. Agora a gente saiu da Constituição Federal e foi para a CLT, tá? Olha lá. O direito do trabalho será decidido conforme jurisprudência, analogia, equidade, essa que a gente já leu 2 vezes, é a 3ª vez, e normas gerais do direito, principalmente do direito do trabalho, e ainda de acordo com os usos e costumes, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Interessante ler na íntegra, né? Agora a gente conseguiu ler na íntegra isso aqui. Reflexão do artigo 8º. Parágrafo 1º da CLT. Reconhecimento expresso de princípios. O artigo autoriza o juiz a recorrer, tá vendo? Ó? Então o juiz recorre aos princípios trabalhistas na solução de casos omissos ou casos duvidosos. Eu vou grifar também omissos aqui, mas eu tenho visto que são mais para casos duvidosos. Claro que tem casos omissos também, mas para casos em que quando vai se aplicar ou não vai se aplicar. O indúbio pró-operário é um desses princípios hermenêuticos, porque você tem que lançar mão da hermenêutica para fazer a correta interpretação daquele caso, né, da jurisprudência. Derivado do princípio da proteção, olha só. A pastinha mãe lá, né? Perfeito. Prossigamos. Critério de desempate interpretativo. Opa, aqui já é o papel do juiz, né? Quando a lei ou cláusula coletiva comporta 2 interpretações, olha só, 2 interpretações possíveis, o juiz deve adotar a mais favorável, olha lá, a mais favorável ao trabalhador, indúbio pró-operário, em linha com a função protetiva da CLT. Não posso deixar de grifar a palavra protetiva mais uma vez. Reflexão ainda do artigo 8º, primeiro parágrafo da CLT. Limitação. Existe limitação? A gente viu até aqui que existe aplicação, mas a limitação existe? Existe. Não se pode criar direito novo. Olha só isso aqui. Contratexto legal claro que esteja já comunicado dentro da lei, tá? Então, o indúbio pró-operário, ele só age na dúvida real. Olha só. Quando há dúvida real na interpretação, lança-se mão ou pretende-se usar esse dispositivo, o indúbio pró-operário. Agora, não pode criar lei nova e não pode ir contra a lei que já exista, que seja clara, estabelecida, tá? É isso que está dizendo aqui. O artigo 8º, primeiro parágrafo da CLT, é a porta de entrada, que já é uma mensagem-chave, tá? Já é a conclusão do nosso pensamento aqui. É a porta de entrada, tá? Então aqui a gente pode considerar como porta de entrada dos princípios no julgamento trabalhista. Olha que legal. Então a gente pode, por isso que a gente começa estudando esse dispositivo aqui, tá vendo? Ó? Que ele é considerado como porta de entrada dos princípios do julgamento trabalhista. É nele, tá, que o indúbio pró-operário encontra fundamentação infraconstitucional, garantindo que em caso de dúvida, mais uma vez aqui, em caso de dúvida, sobre quando aplicar, como aplicar, se pode ser aplicado, a interpretação mais protetiva seja adotada, pró-operário. Bom, aí nós temos aqui o artigo 457, segundo parágrafo, ainda da CLT. Traz mais para baixo aqui. As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos, que geralmente algumas empresas pagam, né, para os colaboradores. Não, tá vendo? Ó, já coloquei em negrito, mas vou fazer questão de passar aqui o marca-texto. Não integram a remuneração do empregado. A gente vai ver mais para frente que empregado não é a mesma coisa
que trabalhador, que relação de trabalho. Relação de emprego tem uma característica, relação de trabalho tem outras características. Então a gente está falando do empregado aqui, que está abaixo da CLT, que obedece à CLT, que está dentro do regime da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Então, esses prêmios, abonos, dinheiro pago para diárias de viagem ou até reembolso de despesas de viagem, que é muito comum, né, para executivos, por exemplo, que gastam do seu próprio dinheiro e depois eles mandam os comprovantes, os cupons que foram gastos com hospedagem, locomoção, alimentação, o que a empresa permite fazer reembolso, né, para fazer o seu reembolso ali também. Então aqui diz que não integram a remuneração, não faz parte do salário, do pagamento da remuneração. Então, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Tá vendo? Não pode ser levado em consideração para a base desses tipos de cálculos e considerações. Com redação da reforma trabalhista. Lembra que eu comentei lá no começo sobre a reforma trabalhista? Então, este 457 aqui, ó, ele tem relação ele incide, né, com a redação da reforma trabalhista, Lei 3.467 de 2017. Já é por conta dela que funciona desta forma hoje. Regra clara, natureza indenizatória, artigo 457, parágrafo 2 da CLT. Então tá aqui, ó. O parágrafo 2 desse artigo trouxe a previsão expressa de que certos benefícios não integram o salário. Então, muito embora a gente está falando de pró-operário, proteção do operário, a favor do operário, proteção do lado mais frágil da relação, que é do trabalhador, existem situações como essa aqui, em que já se determina que não integra o salário. Então, não se usa como base indenizatória para cálculos e tudo mais. Ok? Quando a lei é clara, não há espaço para aplicar o indúbio para o operário. Mais um caso, tá? Então, quando a especificação está clara em alguma lei, não há espaço para dúvida, porque não há dúvida, está claro, né? Então, que é meio que óbvio. Zona de incerteza, a zona cinza, tá? Artigo 457, nesse artigo ainda, tá? O 457 é parágrafo 2 da CLT. Antes da reforma, havia dúvida jurisprudencial. Exemplo. Súmula 241, a gente vai falar dela daqui a pouquinho, do TST. Auxílio alimentação pago pelo contrato tinha natureza salarial. E aí, o que aconteceu depois da reforma? A gente tem aqui, ó. Após a reforma, restam ainda discussões em situações específicas. E nós temos aqui algumas situações, tá? Pagamento em dinheiro. Proibido, mas se ocorrer, gera dúvida, porque pagou em dinheiro, entende-se que é parte da remuneração. Tá? A gente está falando de abono, de outro tipo de ganho, né, que esse colaborador vai ter da empresa. Concessão sem adesão ao PAT. Gente, PAT é Programa de Alimentação do Trabalhador. Existe esse programa que você pode solicitar lá o Vale Alimentação, o Auxílio Alimentação por esse programa, aderindo ao PAT. Então aqui, ó, concessão sem adesão ao PAT. Se você, trabalhador, você ganha o seu Vale Alimentação sem adesão ao PAT ou em cláusula coletiva ambígua, que gera dúvida. Ambígua é que gera dúvida, tá? Nessas zonas cinzentas, que não se tem certeza ainda que seja depois da reforma trabalhista, benefício pago de forma habitual, mas fora das condições legais estabelecidas, o juiz pode recorrer ao indúbio pró-operário, sim. Porque o que acontece? Gerou dúvida, teve dúvida, indúbio, em dúvida, então é pró-operário, tá? Para atribuir natureza salarial. Então o juiz ele vai acabar atribuindo natureza salarial quando não fica claro, tá? E proteger o trabalhador mais uma vez, ok? Olha lá, mensagem-chave para esse artigo 457, parágrafo 2 da CLT, que a gente está trazendo aqui também. Tenta limitar a natureza salarial de certas parcelas, mas nem sempre elimina as dúvidas. Aqui é mais uma reflexão, né, também. Quando houver ambiguidade fática ou normativa, o indúbio pró-operário serve como critério hermenêutico, que é o que a gente falou no comecinho também dessa aula, garantindo que a verba seja interpretada a favor do trabalhador. Base normativa para a súmula 241 do TST. Comentei agora há pouquinho, né? O vale para refeição fornecido por força de contrato de trabalho tem caráter salarial, integrado à remuneração do empregado para todos os efeitos legais. Então aqui ficou claro, não há dúvidas.
Contexto histórico, ainda sobre a súmula 241. Antes da reforma trabalhista, 2017, havia dúvida se o auxílio alimentação salarial era salarial ou se ele era indenizatório. O TST firmou a súmula 241 reconhecendo a natureza salarial. Tá? Então, auxílio alimentação tem natureza salarial. Quando pago em decorrência do contrato de trabalho. Mas aqui nós temos um if, um se, tá? Quando pago em decorrência do contrato de trabalho, e não lá do PAT, tá? E não por adesão ao PAT, acabei de falar, tá aqui, ó. Ou norma coletiva em sentido contrário, sentido ambíguo, ok? Se a adesão frente ao PAT, ou sentido ambíguo, né, em norma coletiva, então você tem aí uma natureza indenizatória, tá? E não salarial. Perfeito? Acho que ficou bem claro, né? Exemplo clássico de aplicação. Vamos para os exemplos clássicos aqui, ó. Eu trouxe, por exemplo, ao enfrentar a dúvida interpretativa, o TST aplicou o indúbio pró-operário fixando tese pró-trabalhador. Reflexos, por exemplo, em férias, mais um terço, 13º salário, FGTS, aviso prévio, opa, voltei sem querer, e contribuições previdenciárias. Limitações posteriores da súmula 241 do TST. Após a reforma, o famoso 457, segundo parágrafo da CLT, a regra mudou. Auxílio alimentação não integra remuneração, vedado o pagamento em dinheiro. É por isso que existe um método específico para pagamento de vale alimentação, que é pelo vale alimentação, tá? Mas se pago em espécie ou se a cláusula coletiva for ambígua, tá vendo? Tem uma outra questão aí, se pago em espécie. Se ele acabar sendo pago em dinheiro, a gente está pagando para o colaborador aí o vale alimentação, a parte de alimentação, mas estamos pagando em espécie. Vai ser considerado, tá vendo? Ó, ainda pode haver espaço para a aplicação do indúbio pró-operário, porque leva-se em consideração que pagar em espécie faz parte aí do salário, tá? Mensagem-chave também da súmula 241 do TSS. Ela é um exemplo concreto de como o indúbio pró-operário foi usado para resolver uma dúvida interpretativa histórica sobre a natureza jurídica do auxílio alimentação. Então é um caso conhecido, tá? Ele mostra que o princípio não é apenas teórico, mas moldou a jurisprudência trabalhista brasileira. Agora a gente vai entrar aqui, ó, em uma discussão guiada sobre o indúbio pró-operário, com as dúvidas já formuladas, já prontas, né, para a gente debater e discutir um pouquinho. Porque a dúvida sobre a natureza jurídica da verba gera a aplicação do princípio, que é o que a gente está vendo aqui, que está acontecendo na prática, né? Vamos lá. A dúvida sobre a natureza jurídica da verba, se ela é salarial ou se ela é indenizatória, gera a aplicação do princípio do indúbio pró-operário. Por quê? Aí nós temos algumas proposições aqui. Impacto direto nos direitos do trabalhador. Porque tem impacto direto nos direitos do trabalhador. Por exemplo, se a verba for considerada salarial, ela integra o salário, ponto final. E repercute em férias, mais um terço, 13º, acabamos de ver um pouquinho sobre isso, FGTS, aviso prévio, contribuições previdenciárias, etc. É por isso, tá? E também, se for considerada indenizatória, do outro lado, em contrapartida, não gera reflexos, ok? Portanto, na dúvida, decida-se de forma a proteger o trabalhador, que é a parte hipossuficiente da relação de emprego. Função hermenêutica desse princípio. O indúbio pró-operário não cria direitos novos, mas ele orienta a interpretação quando o texto normativo ou a cláusula coletiva comporta mais de uma leitura possível. É um critério de desempate a favor da proteção, sempre a favor do trabalhador, do hipossuficiente. Finalidade do direito do trabalho. O direito do trabalho é regido pelo princípio da proteção. Ó, a pastinha que está acima, a pastinha macro, a pastinha mãe. Artigo 7º da Constituição Federal e artigo 8º da CLT. Tá vendo? Os dois sempre sendo mencionados aí. Além do outro artigo que a gente viu e além da súmula do TST. Interpretar em favor do trabalhador garante a efetividade desse caráter protetivo. Continuando nossa discussão aqui, ó, há limites para isso? Pode o juiz sempre interpretar como pró-empregado? E aí, o que você acha? Vamos analisar um pouquinho aqui, ó. Há limites para o indúbio pró-operário? Quais são os limites? Se existem, quais são? Sim, existem limites. A gente já viu, mas a gente vai fazer aqui uma releitura, tá? O indúbio, vamos chamar só de indúbio, nome comprido, né? Não autoriza o juiz a legislar. O juiz julga. Então, ele não pode criar direitos que não existam. Isso aí a gente sabe.
Isso aí fica para o legislativo. Ele só pode ser aplicado quando há dúvida real de interpretação normativa, não em situações em que a lei é clara e inequívoca. Se a lei é clara e inequívoca, não há dúvida. Se não há dúvida, não há indúbio, não há aplicação de indúbio, certo? Subordinação à legalidade e hierarquia normativa. Assim como não se pode criar lei, não se pode mexer em lei pronta, certo? A Constituição, artigo 5º, inciso 2 aqui, ó, princípio da legalidade, impede de ir além do que a lei prevê, obviamente. Exemplo, se a CLT ou uma lei específica determina de forma expressa que certa verba tem natureza indenizatória, ó, de forma expressa, então não há dúvida, ok? O juiz não pode contrariar a lei invocando o indúbio pro operário, tá bom? Nestes casos aqui também não. Nem criar e nem modificar leis que já estão estabelecidas. Ou ir contra, né? Compatibilização com outros princípios deve ser harmonizado com, vamos lá, segurança jurídica, artigo 5º, ó lá, da Constituição Federal. Inciso 34, 36, perdão. Autonomia da negociação coletiva, olha só, artigo 7º, inciso 26. O princípio só atua quando não há conflito direto com normas constitucionais claras ou com cláusulas coletivas válidas e inequívocas. Somente aí você pode chamar o indúbio. Você pode lançar mão do indúbio, ok? Jurisprudência do TST. O próprio TST já delimitou. O indúbio pro operário é critério hermenêutico e não pode ser aplicado para corrigir escolhas legislativas. Então, resumindo, não. A resposta para a pergunta seria não. O juiz não pode sempre decidir, né, no caso aqui sempre, né, ele não pode sempre decidir pró-empregado, porque há suas exceções. O indúbio só vale quando existe dúvida razoável na interpretação da norma ou cláusula. Ele não pode servir para contrariar uma lei expressa ou criar um direito inexistente. É, portanto, um critério de interpretação, não uma carta branca para sempre favorecer o trabalhador. Atividade prática aplicando o indúbio pro operário. Então aqui, ó, eu trouxe um caso interessante. A empresa Alfa Logística firmou contrato de trabalho com o João, motorista. No contrato consta a seguinte cláusula. Vamos lá. O empregado, o João motorista, terá direito a uma ajuda de custo mensal. Veja só, isto aqui é um ponto-chave da informação. Interpretação. Então tá aqui, ó, uma ajuda de custo. Ajuda de custo é salário? Então vamos lá. De R$800, mensal de R$800, para alimentação durante as viagens que ele faz ali no trabalho. Ok. Segundo parágrafo, segundo trecho de informação. Após 3 anos, João é dispensado e ingressa com reclamação trabalhista pedindo... É desligado, né? E ingressa com reclamação trabalhista pedindo, olha isso aqui, integração da verba ao salário. Então ele quer esses 800 aí, ó, integralizando o salário. E aí? Alegando que ele sempre foi pago, que ela sempre foi paga, né, esta verba, de forma fixa, mensal, independentemente da realização das viagens. Então, mesmo quando não havia viagens, a empresa pagava, acabava pagando. É o que ele está dizendo aqui. Só que, olha só, a empresa, por sua vez, sustenta que se trata de verba indenizatória. Então ela vem aqui, ó, e diz que é indenizatória, pois a cláusula diz ajuda de custo. Olha lá a palavrinha mágica que eu pedi para vocês prestarem atenção. E que não gera reflexos. Vamos lá. Não gera reflexos em outras verbas salariais. Ok? Qual é a dúvida jurídica aqui? A verba indenizatória, ajuda de custo ou salarial, natureza remuneratória? Então aqui eu vou lançar as dúvidas primeiro, tá? E depois a gente vem tratando. Quais seriam os impactos para João se a verba for considerada salarial? Se for considerada salarial. Liste pelo menos 3 reflexos. Dou até uma colinha aqui, ó. Férias, 13º e FGTS. Como aplicar o princípio do indúbio pro operário nesse caso? Qual é a interpretação que deve prevalecer? E última dúvida já aqui, é uma faquezinha, né? As dúvidas e as respostas já estão prontas. Há algum limite que impediria a aplicação do princípio aqui? Existe lei ou súmula que já defina claramente a natureza da verba? Vamos lá. Pergunta e agora a resposta, tá? Qual é a dúvida jurídica aqui? A resposta é
A dúvida é sobre a natureza jurídica da verba. Perfeito. Quais seriam os impactos para João se a verba for considerada salarial? Aí nós temos aqui. Sendo salarial, integra férias, mais 1/3, 13º salário, FGTS, aviso prévio e mais. Botei um etc ali para ajudar a gente. Como aplicar o princípio indúbio pro operário nesses casos? Qual a interpretação que deve prevalecer? Acho que a curiosidade maior da gente é essa aqui, sobre isso aqui, né? Como não há norma clara e a verba era paga de forma fixa e habitual, aplica-se sim o indúbio pro operário, reconhecendo natureza salarial. Tá vendo? Aplicou-se aqui o indúbio pro operário. Por quê? Porque a verba era paga de forma fixa e habitual. Então aqui a gente tem que proteger o trabalhador, garantindo-lhe o cálculo em cima desta verba, tá bom? Há algum limite que impediria a aplicação do princípio aqui? Existe lei ou súmula que já defina claramente a natureza da verba? A gente acabou de ver essas leis, essas súmulas, mas as perguntas são justamente para a gente fixar o conhecimento e ficar bem fechadinho aí e ajudar na nossa revisão. Turminha aí da Anhanguera, Itapecerica da Serra. Espero poder estar ajudando aí com o canal e com as aulas, tá? Não há norma legal que se afaste expressamente, então o princípio pode ser aplicado. Tá vendo? Não há norma legal que afaste expressamente. Então o princípio ele pode ser aplicado pelo juiz, sim. Tá? E requerido aí, lembrado por nós, pelos advogados. Jurisprudências. Vamos às jurisprudências reais aí que eu encontrei, tá? Indúbio pro operário. TRT, 8ª região, IRDR, processo, tá? É processo que a gente puxa lá no Jus Brasil, então tá tudo certo. Se você pesquisar aí, você vai encontrar. Olha lá. Tá aqui o processo, para quem quiser puxar. Ó, decisão de março de 2025, esse é o mais recente, inclusive, tá? Por isso que eu peguei ele. Que reconheceu o pagamento de auxílio alimentação a partir de 1º de maio de 2022 a empregados com base na norma coletiva, aplicando o princípio indúbio pro operário como critério para escolher, entre diferentes interpretações possíveis, aquela mais favorável ao trabalhador. Tá vendo? Ó, tivemos uma jurisprudência aí recente. Trecho relevante da decisão dessa jurisprudência. Uma vez configurada a disparidade é não estar em conformidade, é o contrário, né? Tá ambíguo, tá ali em dúvida, tá? De interpretações em face de uma mesma norma coletiva, há quase que se considerar como adequada aquela que for mais benéfica. Aquela que for mais benéfica ao trabalhador. Acabou. Aplicação do indúbio aqui. Em prestígio ao princípio indúbio pro operário, subdivisão do princípio da proteção ao trabalhador. Aqui ele até deu uma aula curta pra gente. Pro operário, que já é sub de proteção ao trabalhador dentro de direito do trabalho, tá? Segunda jurisprudência, olha só, agora aqui um caso do TST, recurso de revista, tá vendo? Ó, decisão de 2022. Vamos lá. Galera, se inscreve no canal, ativa as notificações, gostou do vídeo, dá um like. Tudo isso me ajuda a manter o canal aqui no ar e a trazer cada vez mais conteúdo de qualidade. Para você e para um montão de gente. Para você, advogado formado, recém-formado, que está vindo aqui só fazer uma pequena consulta, mas principalmente para você, estudante acadêmico de direito, que tá fazendo sua graduação e vai servir bastante os vídeos para você, tá? Tanto para minha turminha aí, a minha turma, a turma geral que está fazendo aula conosco na faculdade, aqui da Anhanguera de Itapecerica da Serra, do curso de Direito da Anhanguera de Itapecerica da Serra, e também para toda e qualquer outra pessoa. Os vídeos são públicos aqui no canal, tá? Então é para ajudar todo mundo que sirva, tá? Aqui o vídeo sirva. Vamos lá? Vamos lá. Ementa resumida. O TST decidiu que o auxílio alimentação fornecido por força de contrato de trabalho, presta atenção, ó, ele era fornecido por força de contrato de trabalho habitual, ó. A gente tem que aprender a ler e a entender já na primeira leitura. Claro, não obrigatório nesse primeiro momento, né? Estamos estudando, estamos aprendendo, mas é legal. É um exercício legal que a gente pode fazer, tá? Por força do contrato de trabalho habitual. Tem natureza salarial, obviamente. Uma coisa explica a outra, né? Por força de contrato de trabalho habitual, tem natureza salarial. Mesmo se a empresa aderir posteriormente ao programa de alimentação. Olha que interessante aqui. Mesmo se depois a empresa aderir ao programa de alimentação do trabalhador, o PAT que eu comentei com vocês. Ou houver depois também uma norma coletiva atribuindo-lhe caráter indenizatório. Ainda assim, o entendimento foi de que, em caso de dúvida, vou colocar aqui em cima, em caso de dúvida sobre a natureza jurídica da verba, olha lá, natureza jurídica, aplica-se o princípio indúbio pro operário em favor do empregado. Gente, houve a assinatura de um contrato de trabalho.
habitual, então tem natureza salarial, indúbio pro operário, tá bom? Essa foi a decisão para essa jurisprudência aqui, do TST. Olha lá, eu fiz uma tabelinha para vocês, vou ter que minimizar agora o Behance, senão vocês não vão conseguir ver tudo. Critério do TST e do TRT. Agora só mudou, né? O TST está na frente, que é o segundo caso que eu passei, e o primeiro caso está lá. Então aqui, ó, tema em disputa, natureza jurídica do auxílio alimentação, TST. Do TRT, abrangência do auxílio alimentação a comissionados sem vínculo. Tipo de decisão, a do TST, recurso de revista. E a do TRT, incidente de resolução de demandas repetitivas. Aplicação em dúvida para o operário, como é que funciona nos dois? Olha aqui, ó. O principal para a gente é esse aqui. Né? Frente à aula de hoje. Decisão interpretativa, TST. Decisão interpretativa em favor do trabalhador na dúvida. E o TRT, no caso TRT, é critério de desempate entre interpretações coletivas divergentes. Por último, qual que é a relevância didática para a gente nesse aprendizado aqui como um todo? No caso TST, enfatiza a proteção do direito salarial previdenciado, ponto final, previdenciário, ponto final. Do TRT, destaca uma hierarquia normativa e proteção contra retrocessos de cláusulas coletivas. Tá bem? Bom, pessoal, vamos finalizando por aqui. Eu deixo para vocês aqui, ó, algumas indicações de boas leituras para vocês fazerem aí, tá? Aprofunde seus conhecimentos. Então, nós temos aqui, tá? Alguns livros, algumas apostilas, alguns cursos, né, no formato de apostila, que vai te ajudar bastante aí como conteúdo complementar ao seu aprendizado para você que está na faculdade, está na minha turma, está fora da turma, está em outra faculdade, está estudando antes de começar a sua graduação para equiparar aí e não começar cru do zero, do nada, né, sem conhecimento nenhum. Então eu deixo aqui, para o caso de estudo de Direito do Trabalho, 5 obras, tá? Não vou falar o nome de todas, mas está aí, ó. Pode dar uma print, pausar o vídeo e na descrição do vídeo você vai encontrar o link para cada uma delas, tá bom? Compra segura na Amazon, tá? Todos os meus eu gosto de comprar na Amazon, porque daí comprando o livro físico, eu coloco aqui na minha biblioteca, né? Gosto de livro físico, vocês estão vendo aqui atrás a minha biblioteca que eu estou montando. E comprando o livro digital, e-book, eu coloco no meu Kindle, né? E vou para qualquer lugar, cabe livro pra caramba, tem a assinatura lá Kindle Unlimited, né, que te dá uma biblioteca, esse aqui é o meu Kindlezinho, ó, te dá uma biblioteca enorme aí para você levar até desconectado, né? Faz download das obras que você quer ler e pode ir para qualquer lugar, até desconectado, você vai conseguir abrir, fazer sua leitura, inclusive fazer suas observações ali, grifar, né, passar o marca-texto virtual do e-reader, né, do leitor eletrônico. Então tá aí, e muito obrigado a todos aqueles que acompanharam ao vídeo. Espero ser de grande valia aí para você. Obrigado e até a próxima aula.